Bom dia, Zé. Bom dia, Pony. Bom dia, Gilson. Bom dia, amigo e amiga do programa. Mais uma vez, fomos atropelados pelos acontecimentos e tivemos que mudar a pauta de última hora para abordar a invasão da Rússia sobre o território da Ucrânia. E eu vou aqui, meu amigo, minha amiga, dentro das minhas limitações, oferecer a você uma situação clara do que está acontecendo. Então nós vamos começar dizendo que a Ucrânia, com população de 48 milhões de habitantes, só virou Ucrânia independente em 1991, quando vários territórios que faziam parte da União Soviética se tornaram independentes. E a Ucrânia, ela está na fronteira com a Rússia, no lado leste e no lado nordeste. Então você tem a Rússia, assim como a Argentina é fronteira com o Brasil, a Ucrânia é fronteira com a Rússia. E aqui você quer saber uma curiosidade? Vou lhe dizer. O território ucraniano começou a ser habitado há 4.000 anos atrás. Inclusive, foi esse povo, segundo a história, que domesticou o cavalo, domesticou o equino. Então você monta cavalo hoje porque há 4.000 anos atrás esse povo achou que podia domesticar o cavalo. Mas vamos lá. Quais são as motivações que fizeram a Rússia invadir a Ucrânia? E aí, você não pode ficar ouvindo sem fazer uma pesquisa histórica. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer, a Ucrânia, ela é um país considerado entre os 10 países do mundo com mais terras férteis para a agricultura, para a produção de alimentos. Será que a Rússia, um país ávido por alimentos, está invadindo a Ucrânia porque quer incorporar essas terras férteis? Essa é a primeira pergunta. Segundo, impedir a entrada da Ucrânia na OTAN. A OTAN são hoje 30 países membros e a Ucrânia queria entrar nesse grupo da OTAN. Só que a OTAN é um acordo entre os países onde uma das cláusulas da OTAN é que o país membro, se for atacado, é como se atacasse todos os outros. Exemplo, a Bélgica faz parte da OTAN. Quem agredir a Bélgica vai estar agredindo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Por quê? Porque faz parte do tratado que, se alguém for agredido, os outros, entre aspas, tomam as dores. Só que quando se faz parte da OTAN, imediatamente aquele país é equipado com armas modernas e normalmente se instala uma base da OTAN. E aí fica a pergunta: se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, ali na Ucrânia seria instalada uma base militar onde as armas mais modernas estariam instaladas na fronteira com a Rússia? Esta é a segunda pergunta.
A terceira pergunta é a seguinte: em 1991, quando houve a independência da Ucrânia do mundo soviético, lá existiam pessoas que estavam loucas para saírem do domínio soviético e pessoas que queriam continuar sob a influência soviética, sob a influência russa. Tanto é verdade que os territórios ucranianos de Lugansk e Donetsk, aquela pessoa que mora ali, ela preferia viver sob as leis russas do que sob o domínio ucraniano. Então aí fica também mais uma pergunta: será que a intenção de Putin ou Putin, todas as duas pronúncias estão corretas? Ele invadiu para anexar Lugansk e Donetsk, como anexou a Crimeia? Mais uma pergunta que está no ar. Então veja você que eu apresentei 3 possibilidades, e aí cada um que vai dar opinião, cada um analista, vai escolher uma explicação. Eu não escolho nenhuma dessas 3. Eu acho que nós devemos aguardar os próximos acontecimentos. Agora vamos falar um pouquinho da Rússia, para você ter uma ideia do que está acontecendo na região. A Rússia tem 142 milhões de habitantes. Se você olhar o PIB da Rússia, é do tamanho do PIB da Flórida, similar ao PIB da Flórida, que é o estado mais rico dos Estados Unidos. Do ponto de vista global, economicamente, a Rússia é forte em gás e fertilizantes. Se você olhar a Rússia como potência militar, é uma das mais poderosas do planeta. Mas eu estou falando economicamente. Então a Rússia é forte em gás e fertilizantes. Para você ter uma ideia, a Rússia é responsável pelo gás que aquece os europeus no inverno em 30 a 40% do fornecimento de gás que os europeus precisam. Ora, essa dependência do gás russo, com certeza, vai imobilizar muitos europeus, muitos países europeus. Então, meu amigo, minha amiga, está posta aí a invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Eu convidei para o programa Maurício Gomes e Flávio Ferraz para a gente discutir um pouco esse assunto. Já que existe nos grandes veículos de comunicação muita gente dando opinião, por que não pode, aqui no interior da Bahia, um programa regional também dar sua opinião? Claro que, como é do meu feitio, eu vou apresentar uma série de estudos que eu fiz e vamos discutir sobre eles. Então, meu amigo, minha amiga, para a nossa pergunta, e aí está o grande X da questão, é se essa invasão vai ter consequências com outros países entrando na guerra, e que eu acho que não vai entrar ninguém. Vai acontecer com a Ucrânia o que aconteceu com a Crimeia. A Rússia vai absorver parte do território e vai ficar tudo por isso mesmo? Mas a pergunta que eu quero fazer a você: você acha que outros países vão entrar na guerra? Se você acha que outros países vão entrar na guerra, você diz sim, eu acho que outros países vão entrar na guerra. Se você acha que não vai entrar mais ninguém na guerra, vai ficar essa briga Rússia-Ucrânia, você diz não, não acredito que vai entrar ninguém na guerra.
Então nós vamos tocar a música. E lembre, gente, para participar, você vai no seu WhatsApp, disca o número da rádio, 3261-2610. Vai aparecer um aplicativo. Você vai lá no aplicativo, clica e de repente tem ali uma série de perguntas que você vai responder e ficar cadastrado, tá certo? Que é esse linkzinho azul que vai aparecer. É só clicar em cima e pronto, viu? Zé explicou direitinho para você. O que a gente vai fazer Vamos agora? na música? Vamos na música premiada de hoje. Calcinha preta. Liga pra mim, eu tenho tantas coisas pra te falar. Liga pra mim, vai ser tão bom, nós precisamos conversar. Todos sabem que eu te amo, só você imaginei. Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá. E sei também, você anda louco pra voltar. Não faz assim, eu me deprimo todo sem você aqui. Não faz assim, sem este amor, meu Deus, o que vai ser de mim? Todos sabem que eu te amo. Tá aí a música, pessoal. Você vai responder o nome da música, responder a enquete, sim ou não. Se você acha que a invasão da Rússia sobre a Ucrânia vai ter consequências com outros países participando, se você achar que vai ficar por isso mesmo, como ficou a Crimeia, você diz não, tá? E assim, eu vou colocar para debate com Maurício e com Flávio, que estão aqui no estúdio, a situação do Brasil nessa guerra, não é? Você sabe, meu amigo, minha amiga, que o presidente Bolsonaro esteve na Rússia na antevéspera da Rússia invadir a Ucrânia. E o presidente do Brasil foi lá para assegurar o fornecimento de cloreto de potássio, que é um fertilizante necessário para fabricar adubos para a nossa agricultura. Para você ter uma ideia, quando você compra um saco de adubo, você encontra lá fósforo, magnésio, manganês, cloreto de potássio. No Brasil, só existe 2 locais que existe cloreto de potássio. Em Sergipe, nas regiões de Taquari, Vassouras e em Santa Rosa de Lima. E no Amazonas, próximo ao rio Solimões, na reserva de Altazes, a 113 quilômetros de Manaus. No Amazonas não pode explorar porque está numa reserva indígena. O fertilizante extraído em Sergipe não é suficiente para a necessidade do Brasil em fabricar adubos. O Brasil compra 96% do cloreto de potássio que precisa para fabricar adubos, que é usado no café, na soja, em toda a produção agrícola. E aí, o Brasil, na minha opinião, tem que ficar quietinho no seu lugar, porque nós somos uma potência agrícola. Sem o fornecimento de potássio, nós não vamos poder adubar as nossas terras. Então, meu amigo, minha amiga, a primeira questão que eu coloco para Maurício e depois para Flávio é essa. Como o Brasil, que tem sua política externa, que preza pela resolução de conflitos,
diplomaticamente, que condena a intervenção de um país sobre outro país, mas que tem essa situação, eu diria, entre aspas, vexatória de não poder se insurgir contra a Rússia em função dessa dependência do cloreto de potássio. Bom dia, Maurício.